Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai conversar um pouco sobre energia, beleza? Antes de tudo, eu quero pedir que se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais, porque você siga lá, beleza? Vamos lá então. A gente vai ter dois tipos de energia que a gente vai estudar, que é a energia potencial e a energia cinética, certo? Na energia potencial, a gente tem dois tipos de energia dentro dela, certo? Que é a energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. São dois tipos de energia diferentes, porém as duas são energias potenciais, certo? A energia, gente, é a capacidade de um corpo de realizar trabalho, certo? A energia potencial é pelo potencial que ela tem de realizar trabalho através da altura que ele está, certo? E energia potencial elástica é a partir da capacidade de realizar trabalho a partir do tanto que eu estou comprimindo, esticando uma mola, certo? A energia cinética é sempre ligada ao movimento, certo? Então é a capacidade de um corpo de realizar trabalho a partir do movimento que ele tem, certo? A gente vai ver isso um por um. Vamos lá, na energia cinética. Então, como eu disse para vocês anteriormente, a energia cinética é a capacidade de um corpo de realizar trabalho relacionado com o movimento, certo? Então, sempre que eu tiver um movimento, eu tenho uma energia cinética, certo? Sempre que eu tiver uma velocidade diferente de zero, certo? A gente tem a fórmulazinha do lado, vocês estão vendo que a energia cinética é mv2/2, certo? Então, percebam que se a velocidade for zero, a energia cinética é zero, ok? Então, quanto maior a velocidade, maior é a sua energia cinética, certo? Quanto maior a massa, maior a energia cinética também. Olha aí a formulazinha que eu coloquei para vocês. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, certo? Então, quando você aumenta a massa, você aumenta a energia cinética, certo? Percebam que a velocidade está ao quadrado, certo? Então, quando você vai aumentando a velocidade, a energia vai aumentando ao quadrado disso, certo? Então, a energia vocês têm que lembrar disso. A energia cinética é sempre lembrar de movimento, certo? Quanto maior o movimento que eu tenho, maior é a energia cinética que eu tenho, certo? Aí tem uma imagenzinha para vocês verem, uma pessoa jogando boliche, quando ela solta essa bola tem uma energia cinética bem grande, certo? Que a bola corre aquele espaço todo e bate lá nos pinos de boliche, certo? Então a bola tem uma velocidade, então ela tem uma energia cinética, beleza? Vamos lá, energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? É a energia potencial relacionada com a gravidade, com a força da gravidade que está agindo sobre você, sobre o objeto, ok? Percebam que, pensa comigo, se eu colocar um objeto, por exemplo, a 1 metro do chão e eu soltar esse objeto depois sobre um prédio, qual que ele vai ter uma maior velocidade depois? Qual tem é, maior chance de realizar trabalho, maior trabalho, no caso, certo? Vai ser a que tiver uma maior altura, certo? Ela tem um caminho maior para percorrer, ela vai ter no final depois uma velocidade maior, então quando ele chegar no chão ele vai ter uma energia cinética maior, então ela tem uma capacidade maior de realizar trabalho quando ele está numa maior altura, certo? Então, sempre que eu colocar um objeto numa altura maior, ele vai ter uma energia potencial maior. Ele vai ter, por exemplo, pensa sempre comigo, assim, ó. Sempre que eu colocar um objeto maior depois vai ser a velocidade que vai chegar no chão, maior trabalho que ele vai estar realizando ao longo desse sistema, certo? Lembra que quando eu expliquei para vocês que, por exemplo, trabalho era força vezes a distância que está percorrendo? Certo? Se eu tenho uma força gravitacional agindo sobre esse objeto, essa força gravitacional ela vai agir muito mais quando em um objeto, na verdade, vai agir no mesmo módulo sobre um objeto que está em uma altura maior. Porém, esse objeto que está numa altura maior, ele vai ter um movimento maior do que um objeto que está mais perto do chão, certo? A gravidade é a mesma para os dois, mas um vai percorrer uma distância bem maior do que o outro, certo? Então, esse objeto que está mais em si, está mais elevado, numa altura maior, ele vai ter
uma capacidade de realizar trabalho maior, certo? Então, vamos lá. Quanto mais pesado, mais energia, certo? A gente tem essa formulazinha aí, que é a formulazinha da energia potencial. Energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura que está o meu objeto. Eu já falei da altura, então vamos lá. Quanto mais pesado, maior a energia, certo? Então, se você aumenta a massa do seu objeto, você tem uma energia potencial maior, certo? Quanto maior for a gravidade, maior a energia. Mais energia ele tem, certo? Certo. Se você tem uma energia, uma gravidade maior, imagina. Aqui a gente tem mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade aqui na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Se essa força da gravidade, se essa gravidade fosse muito maior que isso, imagina, eu teria uma capacidade maior de realizar trabalho, certo? Imagina o meu movimento, como é que ele ia ser, sendo que eu tenho uma aceleração maior, depois eu vou ter uma velocidade maior, certo? Então, eu vou ter uma capacidade maior de realizar trabalho quando eu tenho uma gravidade maior, certo? Lembrem que, imagina lá na energia cinética, sempre pense em todas as energias junto. Imagina, se eu consigo aplicar uma velocidade maior na energia potencial, depois ele vai começar a ter uma energia cinética, certo? E essa energia cinética vai ser maior, porque se eu estou acelerando no módulo maior, se eu estou acelerando mais, eu vou ter uma velocidade maior do que eu tinha antes, depois, certo? Então eu vou criar uma energia cinética maior. Então, antes eu tenho uma energia potencial maior, beleza? Depois, mais pra frente, isso vai ficar um pouco mais claro na nossa cabeça, mas eu acho que já deu para vocês entenderem um pouco mais, certo? Então, na energia potencial gravitacional, eu vou sempre pensar na altura que eu estou colocando meu objeto, na força da gravidade, na gravidade que está agindo naquele local, na aceleração da gravidade que está naquele local, certo? Vou sempre pensar nessas coisas, certo? Mas principalmente na altura. Quanto mais alto eu coloco mais o meu objeto, maior é a minha energia potencial gravitacional, certo? Olhem para essas maçãzinhas que estão aí nessa árvore. Olha para você ver, você tem uma a 2 metros do chão, uma a 2,5 metros do chão e outra a 3 metros do chão. Então, e elas são iguais, certo? E elas estão na mesma energia, na mesma aceleração da gravidade, certo? Então, eu posso falar que a energia potencial da de que está a 2 metros do chão é menor do que a energia potencial da que está em 2,5 metros, que é menor do que a que está a 3 metros. A que está em 3 metros do chão é a que tem a maior energia potencial gravitacional. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima é a energia potencial elástica, certo? E a última das 3 que a gente vai estudar hoje, certo? O que é essa energia potencial elástica, certo? Lembra quando eu falei com vocês que na força elástica, quando eu comprimo uma mola, o que essa mola vai tender a fazer? Ela vai tentar descomprimir, certo? Voltar ao estado que ela estava antes, certo? E quando eu esticar essa mola, ela vai tentar voltar pro lugar que ela estava, certo? Então, se eu tiver uma mola comprimida, ela vai tender a descomprimir ela, certo? E quanto mais eu comprimir ela, mais ela vai querer descomprimir, certo? Então pensa comigo, se eu estou comprimindo uma mola, ela vai ter uma capacidade de realizar trabalho, certo? Então ela tem uma energia potencial elástica, certo? Quanto mais eu comprimir essa mola, mais capacidade de realizar trabalho ela vai ter. Então mais energia ela vai ter, certo? A mesma coisa quando eu estico essa mola, certo? Quando eu estico essa mola, isso tudo que eu estou falando, gente, é relacionado ao ponto de equilíbrio dela, certo? Ao ponto de equilíbrio dela é o ponto onde a mola não está querendo descomprimir nem está querendo comprimir, certo? Esse xizinho quer dizer isso. É o tanto que eu estou esticando ou o tanto que eu estou comprimindo ela, certo? Sempre é o ponto de equilíbrio, beleza? Então, percebam comigo. Se eu estou comprimindo ela mais que esse x aí, percebam que quanto maior o x, maior ao quadrado é a energia potencial elástica, certo? Então, se eu estou comprimindo ela muito, eu vou ter uma energia potencial bem grande. Se eu estou esticando ela muito, eu vou ter uma energia potencial muito grande também, certo? Sempre ao ponto de equilíbrio, beleza? Isso é energia potencial elástica, certo? E tem mais um detalhe,
que é a energia potencial elástica vai depender da constante K, certo? Essa constante K, como que a gente pode pensar isso na nossa cabeça? Certo? Vamos lá. Essa constante K, você vai falar assim, mas constante K, como assim? Quanto maior essa constante, maior a energia. Se ela é uma constante, ela é a mesma coisa. Não. Cada mola vai ter um valor para essa constante, certo? Você dá esse nome de constante, é porque para aquele material, aquele valor é constante, ele não muda, certo? Se eu falar, eu estou usando essa mola aqui, beleza. Em qualquer situação que eu usar essa mola, esse K vai ser o mesmo, certo? Então é a constante dependendo da mola, ela depende do que é feita a mola, como que ela é, se ela estica muito, se ela estica pouco, certo? Então pensa comigo, se essa constante for maior, maior vai ser a energia que eu vou ter, certo? Essa constante quer dizer o seguinte, quanto maior essa constante, mais parada ela vai querer ficar, certo? E mais difícil vai ser para mim comprimir ela. Mas por quê? Se é mais difícil de eu comprimir ela, tipo assim, mais energia ela vai dar para querer descomprimir, para voltar para a situação original dela, certo? Então, se eu comprimo essa mola que tem um K muito grande, ela vai estar doida para querer descomprimir, certo? Ela vai querer muito descomprimir. E se ela quer muito descomprimir, ela vai dar uma energia potencial elástica muito grande para o objeto que eu estou comprimindo, junto com a mola, certo? Então, depende também desse K, ok? Que é a constante que vai depender de cada mola, certo? Então, beleza. Energia mecânica. Energia mecânica, que eu não tinha falado antes, energia mecânica é tudo isso junto, certo? É a capacidade total de um corpo realizar trabalho, certo? Aí você leva em consideração a energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, certo? Então a gente tem que pensar que a energia mecânica é sempre a soma da energia cinética mais energia potencial que eu tenho, certo? Sendo que potencial elástica e potencial gravitacional, certo? Eu posso ter um ponto da minha trajetória que eu tenho as duas energias, ou as três energias, ok? Eu coloquei essa imagenzinha aí do lado para vocês verem. Olha para você ver, um skatista, quando ele está começando o movimento dele, ele está parado, certo? Lá em cima da nossa pista de skate, certo? Quando ele está mais ou menos lá no meio da nossa pista de skate, ele já tem uma velocidade, certo? Então ele tem uma energia cinética, beleza? Porém, ele também está a uma distância do chão, certo? Ele tem uma altura em relação ao chão, certo? Então ele também tem uma energia potencial, certo? Então a energia mecânica desse skatista ali no meio da pista de skate dele vai ser a energia cinética que ele tem mais energia potencial, certo? Ali em cima na trajetória, no alto da trajetória, ele vai ter só energia potencial, porque a velocidade dele vai ser zero, então a energia cinética vai ser zero, certo? A mesma coisa com energia elástica. Como não tem energia elástica em nenhum desses pontos aí, a energia elástica, potencial elástica em todos esses pontos vai ser zero. Então, no primeiro ponto aí a gente vai ter energia potencial, no segundo ponto a gente vai ter energia potencial, cinética e potencial elástica, e lá em cima de novo, quando ele estiver lá em cima, quando a velocidade dele for zero de novo, ele vai ter energia só potencial, certo? Se eu falar que essa pista de skate, a parte mais baixa dela, está no chão, então eu posso falar que a energia potencial lá no ponto mais baixo da trajetória dele vai ser zero, certo? Porém, a energia cinética dele vai ser muito grande, porque é o ponto onde ele tem mais energia cinética, certo? Ele tem uma maior velocidade, certo? E quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Por que ele vai ter mais velocidade? Porque é o último ponto onde está na descidinha. Depois ele vai começar a subir de novo a trajetória dele e vai começar a perder energia cinética e ganhar energia potencial, certo? Espero que tenha ficado claro isso tudo, gente. Qualquer coisa vocês podem pedir, mandar mensagem, pedir para explicar de novo lá no WhatsApp que eu explico de novo, ou no e-mail, beleza? Um abraço e até mais.